Você tem 4 minutos para fazer essa questão. Terminar antes, só falar. Hum.
Tempo acabou. E aí? O que que você concluiu? Qual foi a dificuldade? Não, eu tava calculando agora a área desse triângulozinho menor, tá vendo? Esse daqui de cima, o QAB. Hum. Aí eu ia pegar a área dele e multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, olha só. Qual foi o processo que você utilizou para achar essa área? O aí é igual a A. Só que A, B, B, O e O, E, ou D, E, eu não estou vendo aqui direito, divide essa reta em 3, então fica A sobre 3, Não fica. não? Boa, boa. Você caiu exatamente onde eu queria que você caísse. Olha só, isto aqui é lado do triângulo, é cateto. Isso aqui é hipotenusa. Então, se eu chamar isso aqui de x, isso aqui é x raiz de 2 e isso aqui é x. Ah, aqui entra no retângulo. É um quadrado, né? Uhum. São dois quadrados. É, então, é, não são iguais. Então, não é A sobre 3. Uhum. É x mais x raiz de 2 mais x é igual a A. Então, x, 2 mais raiz de 2 é igual a A. X é igual a A sobre 2 mais raiz de 2. Multiplique isso aqui por 2 menos raiz de 2. 2 menos raiz de 2 vai dar a 2 menos raiz de 2 sobre 2. Uhum. Agora, a área de cada triângulo, ou a área que você quer, a área que você quer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes a 2 menos raiz de 2 sobre 2, vezes a menos a que multiplica 2 menos raiz de 2 sobre 2, sobre 2, que é cateto vezes cateto sobre 2. Uhum. Ó, 2, 2, 2, 2 cancela. A é igual. Coisa esquisita, cara. A é igual a ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, né? É o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A ao quadrado que multiplica 6 menos 4 raiz de 2. 6 ao quadrado menos 4 ao quadrado raiz de 2 letra D. Entendi. É, As aparências enganam. Olha só. Enquanto isto aqui é lado do quadrado, isso aqui é hipotenusa. Então, você olha assim e fala, tá. Então, isso aqui é A sobre 3, A sobre 3, A sobre 3. Aí você está igualando o lado com a hipotenusa. tipo, eu tava fazendo, aí eu olhei as alternativas e só tava vendo a raiz de 2 e meio tinha dado a raiz de 3. Aí eu parei pra olhar assim e, tipo, eu pensei se pudesse ser um lado do quadrado, sabe? Só que aí eu caguei pra isso e Pois continuei fazendo. pois é, pois é. Mas eu já fiz um exercício igual a esse. Igual não, quase igual. Quase Quase igual. igual. Quase Só igual. uma diferente. Sim, sim. Mas se bota diferente era mais fácil. Eu assim. Você tem que enxergar e não achar, porque o que que acontece? Muitas vezes, os nossos pressupostos, eles são pressupostos que não levam a gente no lugar certo, não. A gente tem que checar isso sempre. Porque se a gente vai na direção dele, cara, a gente acaba errando. Aqui, ó, esse aqui, né? Parecido, sim. Ok.
Eu tinha deixado aqui. Esse é o último. 5 minutinhos. Aí depois, cara, é gráfico, até você ficar bom nesse troço. A gente vai fazer uma revisão teórica primeiro. Depois que a gente fizer a revisão teórica, aí a gente vai fazer o exercício. E vai aplicar os exercícios aqui que a gente viu na revisão teórica. E eu queria que você, nessa revisão teórica, você tirasse as dúvidas. Ah, eu não entendo isso, eu não entendo isso. Ah, a gente resolver. Aí, na hora que tiver com a teoria ok, a gente vai para o exercício, tá bom? Isso é pelo menos, né? Exato. Então, vamos lá. A revista Época publicou uma reportagem em fevereiro de 2009 a respeito do impacto da crise financeira mundial no crescimento da economia. Em 2009, a economia mundial deve ter o menor crescimento desde a Segunda Guerra Mundial em porcentagem anual. O gráfico abaixo indica o percentual do crescimento da economia mundial em alguns anos do período de 1980 a 2009. Aí você tem o gráfico aí. Sabemos que no ano 2009 o percentual foi estimado, analise o gráfico e marque a alternativa falsa. É uma questão de porcentagem, né? Uhum.
Essa aula que está aqui, eu vou colocar no YouTube, ok? Uhum. Se você quiser mutar o seu microfone, Não tá mutado? não. Não, mas aqui não aparece tá mutado. Ah, Ah, não, tá assim, ó, conectar. Não, caralho. Mas tá me escutando aí? não, eu Não, estou sem volume. pera. Também não está aparecendo a possibilidade de mutar aqui também, não. Tá bom, tá certo. Vamos lá? Como é que é a conta que a gente faz para fazer esses cálculos? Eu vou chamar essa a porcentagem. Então, vamos colocar aqui Souza. Eu vou dar uma diminuída e depois a gente vai nos valores, tá? A porcentagem é o valor medido menos o valor de referência dividido pelo valor de referência. Isso é a porcentagem que aumentou ou diminuiu. Na verdade, para achar a porcentagem, você tem que multiplicar isso aqui por 100, né? Uhum. Então, você multiplica isto aqui por 100. Então, vamos à primeira afirmação. Sabendo que em 2009, houve um aumento superior a 42% do percentual de crescimento no ano de 95 para o ano de 2000. Então, qual é o ano de referência? O ano de referência é o ano de 95. Tá? O meu ano de referência é 95. Eu estou fazendo a referência em relação a 95. E o ano de valor medido é o valor de 2000. Então, eu venho aqui em 2000 é 4,7%. Então, a letra A, o meu valor de referência é 1995, que está em 3,3%. E o meu valor medido é 2000, que está em 4,7%. Então, a minha porcentagem vai ser o valor medido, que é 4,7, menos o valor de referência, que é 3,3, dividido por 3,3, vezes 100. Faria, você multiplica toda a situação por 100, não fica mais fácil? Ou não pode? Não, você já tem aqui, ó, porque olha só, 4,7 menos 3,3 é 1,4. 1,4 vezes 100, 140. Dividido por 3,3. Aí você fala assim, bom, eu vou ter que fazer essa conta, tá certo? Eu vou ter que fazer essa conta. No caso de fazer essa conta, aí sim, você pode fazer assim, ó, 140 dividido por 3,3, tira aqui e coloca aqui. 4 vezes 33 dá 132. Aqui dá por 2.
Precisa fazer conta? Continuar a conta? Porque isso aqui vai dar 66 e sobra 14. Então, é mais do que 42. Então, a afirmação A está ok. Então, lembra, você está fazendo uma prova de múltipla escolha. Estando fazendo uma prova de múltipla escolha, você só precisa qualificar se aquilo está correto ou não. Eu não preciso chegar ao final de todas as contas. Tá certo? Letra B. A queda do crescimento do ano de 2005 para o percentual estimado em 2009 é, é menor do que 90%. Então, o nosso valor de referência é 2.000, ou melhor, nosso valor de referência é 2009, nosso valor de referência, desculpa, nosso valor de referência é 2005, nosso valor medido é 2009. Então, na letra B, o valor de referência 2.000, e o valor de referência de 2.000 é 4,7%. 4,7%. E o nosso valor medido é 2009, que foi de 0,5%. Então, nossa porcentagem vai ser 0,5 menos 4,7 dividido por 4,7. Isso aqui vezes 100. Isso aqui vai dar menos 3,8 sobre 4,7 vezes 100, que é igual a menos 380 dividido por 4,7. Dividindo isso aqui, vou manter o sinal depois, dividido por 4,7. Isso aqui vai dar 3.800. E aí, olha só, de novo, isso aqui dá por 9? Não dá por 9. Ele dá por 8. Porque se dá por 9, vai dar 360 mais 7 vezes 9, que é 54, vai dar muito mais. Então, vai dar por 8. Se o primeiro algarismo é 8, então essa afirmação já está correta, porque a queda de crescimento é menor do que 90%. Então, isso aqui está ok, eu não preciso continuar com a conta. Letra C. O aumento percentual do crescimento de 85 em relação a 80 é de 95%. Então, nosso valor de referência é 80, 1980, e nosso valor medido é 1985. Então, na letra C, o valor de referência é 1980. 1980, a gente vai no gráfico aqui, é 1,9. O nosso valor medido é 1985. Valor medido, 1985, e equivale a 3,7%. Então, nossa prova vai ser valor medido, 3,7, menos o valor de referência, sobre o valor de referência, vezes 100. Isso aqui dá 1,8, 1,9, vezes 100, que é 180, dividido por 1,9. Olha só, se fizer essa conta, 180 dividido por 19, dá por 9, né? 9 vezes 9 é 81, com 8, 90.
90 dividido por 19, não dá por 4. 4 vezes 9, 36, vai 1, 76. Isso aqui vai dar 14. Isso aqui vai dar por quanto? Vai dar por, se fosse 7, acho que é 7, né? 7, é. Se fosse 20, é 7. 9 vezes 7, 63. Vão 6. 94,7 é aproximadamente 95%. Se você arredondar, né? Então, isso aqui está ok. E, por fim, tem que ser ela, né? Se eu sei que A, B e C estão corretas, se eu estou fazendo a prova de eficar, eu já marco a letra D. Sobrou só ela e as outras estão certas. É só para a gente aprender a fazer. Normalmente eles sempre pegam a sonora falsa. Normalmente nunca é A, né? A Então, é tipo de coisa que eu prefiro testar. Eu não, Porque você sabe, mas normalmente. Não, o pior é o aluno que chega no final da prova e fica fazendo estatística Como em assim? cima de possibilidades. Ah, aqui deu tantas A, tantas B, tantas C, então essa aqui está faltando D. Isso aqui deve ser D. Cara, quem disse que ele acertou as outras? É. Está fazendo estatística em cima de Não, mas dado. normalmente as pessoas usam esse estilo aí quando não sabem fazer mais. É, mas não é uma boa, não. É preferível você ver os absurdos, porque assim, toda prova tem os itens que são absurdos. Você já consegue eliminar isso. É, Sem saber fazer. exatamente. Isso aqui não está certo, entendeu? Então, lá, a taxa de crescimento de 2000 para 85 é a mesma crescimento de 90 para 1980. Eu vou, já que a gente já sabe que era, vou mostrar para você por que que a gente consegue tirar de maneira mais fácil. Olha só, a diferença de 2000 para 1985, 2000 para 1985 é de 4,7 para 3,7. Então, seria 4,7 menos 3,7 sobre 3,7. Então, é 1 dividido por 3,7 vezes 100. E de 1990 em relação a 1980, ó, 1,9 e aqui é 2,9. Percebe que a diferença é a mesma? 2,9 menos 1,9 é 1 em relação a 1,9. A outra é 1 em relação a 3,7. 1 dividido por 3,7 é diferente de 1 dividido por 1,9. Consequentemente, a resposta aqui é letra B. Tá certo? Então, lembrando, não é preciso fazer a questão até o fim. A gente tem que acertar e chegar na resposta certa. Tudo bem? Bom, gostei muito desse simulado aqui. Eu acho que a gente pode, depois que ver a parte de gráficos, voltar a esse tipo. Eu tenho mais desse tipo, sim, para a gente fazer. E é, é interessante a gente ter esse tipo de questão para resolver. Mas vamos passar, então, os nossos gráficos, né? Eu estava resolvendo aqui, mas eu acho que é uma boa a gente fazer essa revisão teórica primeiro. Então, vamos lá. É, revisão de funções lineares e funções do
segundo grau. Vamos lá. A. Funções lineares. Então, quando eu tenho uma função linear, no caso, uma reta, essa reta, ela tem uma estrutura genérica em que ela sempre vai ser determinada por dois pontos. Uma reta é definida por dois pontos não coincidentes. A gente chama esse eixo aqui de eixo das abscissas. A gente chama esse eixo aqui do eixo das ordenadas. Essa função, normalmente, é uma função que leva elementos do real ao real. A gente já viu anteriormente que essa reta aqui, todos os pontos desta reta estão associados a um número real e que o conjunto dos reais é a união entre o conjunto dos racionais com os irracionais. E lembrando que os racionais contêm o conjunto dos inteiros, que por sua vez contém o conjunto dos naturais. E o conjunto dos racionais são as dízimas periódicas. E o conjunto dos irracionais são as dízimas aperiódicas. Teve um supercomputador recentemente que calculou o π com milhões de casas decimais. Milhões de casas decimais. E não se repete. Uma sequência que não tem padrão de repetição. Dízima aperiódica, esse mesmo aqui? É, É infinito. é infinito, mas não se repete. Não tem um padrão de repetição. Se você conseguisse, com bilhões de casas decimais, perceber que o π começa a repetir, eu poderia gerar uma geratriz para o π, de tal maneira que o π pudesse ser colocado na forma de uma fração. Exato, saídas racionais. Por exemplo, uma coisa interessante, né? Só curiosidade. Você pega a sequência de Fibonacci, essa chamada sequência ou série de Fibonacci. É um negócio muito louco. Você sabe de onde isso aqui vem? É um italiano com o problema dos coelhinhos. A gente já falou sobre isso já? Suponha que você tem um casal de coelhos, e esse casal de coelhos só consegue gerar filhotinhos a partir do segundo mês. E a partir do segundo mês, do terceiro mês, todo mês, ele gera um casal de coelhinhos que também vai gerar filhotinhos a partir do terceiro mês. Primeiro mês, eu tenho um casal de coelhinhos. Segundo mês, um casal de coelhinhos. No terceiro mês, eu tenho um casal de coelhinhos e mais outro que gerou. No quarto mês, eu tenho um casal de coelhinhos no inicial, aquele que ele gerou, só que esse casal de coelhinhos, a partir do terceiro mês, vai gerar todo mês. Mais um 3. Percebe que a conta vai aumentando de tal maneira que a sequência e o número de coelhinhos é a soma dele com o último. Agora, olha só. Vou pegar mais um, tá? 55 mais 34 vai dar 89. 89 dividido por 55 dá 1,618. Segura essa informação. Existe um número muito interessante, que foi um cara genial que propôs, foi Euclides. Euclides foi o primeiro diretor da Biblioteca de Alexandria,
ele disse o seguinte, vamos pegar um tamanho de lado L e vamos dividir isso aqui em duas partes, x, L menos x. Ele diz o seguinte, este segmento está dividido na razão áurea se o maior está para o menor, assim como o todo está para o maior. Então, ele divide em duas partes. Isso está na razão áurea se o tamanho maior está para o tamanho menor, assim como o todo está para o maior. O que seria a razão áurea? É esse número que eu vou mostrar para você. Esse número ele foi usado na pintura, ele aparece na matemática, no arranjo dos átomos, ele aparece na biologia, no arranjo das folhas. É um número, assim, muito bacana. Ele é chamado de φ. Resolvendo esta equação, você chega que esse número φ, que é a razão entre o maior e o menor, é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Se você resolver essa equação aqui, você vai dar uma equação do segundo grau aqui, não vai? Ó, vai dar L menos x vezes L menos x, Lx. Resolvendo essa equação do segundo grau, você chega nisso. Que é, pasme você, o cara que chega para mim, eu não gosto de matemática. Filho, você não conhece matemática. Quais são os 4 primeiros números desse algarismo? Não é uma coincidência. Quanto mais números da sequência de Fibonacci você for pegando e dividir o posterior pelo anterior, mais vai se aproximar desse número. É uma coisa na matemática onde um número racional se aproxima de um número irracional. Quanto mais estável, Quanto mais termos da sequência for pegando, mais se aproxima. mais se aproxima de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, assim, a racionalidade e a irracionalidade, não há interseção, mas existem situações em que estão muito próximas. Tem uma sequência que foi descoberta de relacionando que π ao quadrado sobre 2 é igual a 1 mais 1/4 mais 1/9 mais 1/27, e vai somando isso. Ou seja, a soma de números racionais infinita tende a um número irracional. Então, assim, a teoria dos números é um negócio que a gente não vai abordar muito aqui, mas tem umas belezas, assim, que são muito bacanas. Mas isso você usa na matemática? Usa. Você pode, por exemplo, sintetizar um número racional e irracional na matemática, porque computador não conhece muito bem isso. O computador ele tem um número limitado de casas decimais. Eu não tenho infinitas casas decimais no computador. Então, eu preciso ter algoritmos, por exemplo, para sintetizar números irracionais dentro de um computador. Porque quando eu tirar a raiz de 2 usando o computador, ele vai parar. A gente usa o termo truncar. Ele vai truncar num determinado ponto. Lembre-se, se eu pegar um número irracional e truncar, ele se torna racional. 3,1415. Então, para o computador, É 3,1415 dividido por 31.415 dividido por 10.000. É um número racional. Então, para o computador, não existem números irracionais. Agora, à medida que você vai fazendo processadores maiores, com capacidades maiores,
Eu consigo aumentar esse número de casas absurdamente, Mas mesmo assim ele vai truncar uma vai truncar uma hora. Por isso que eu falei, um computador conseguiu recentemente um pico com milhões de casas decimais. Mas vai, parou. A partir do momento que ele parou, se tornou racional. Bom, então vamos lá. É um negócio bacana, porque matemática é um universo que você se diverte sozinho. Enquanto física você precisa de laboratório, e eu sou físico, né? Eu gosto de física. Matemática você faz dentro de uma caverna com um pedaço de carvão, né? Bom, vamos lá. Então, eu vou tirar isso aqui daqui, colocar aqui. Isso aqui também. Então, vamos pegar aqui 2 pontos dessa reta. X0, Y0. E aqui, X, Y. Vamos chamar isso aqui de um ângulo θ. Olhando para essa figura, a gente percebe que isso aqui quem que é? Y menos Y0. E isso aqui é X menos X0. Então, é Y menos Y0, que é esse pedaço aqui. X menos X0, que é esse pedaço aqui. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Tangente de θ, que eu vou chamar de M, é o cateto oposto, que é Y menos Y0, sobre cateto adjacente, que é X menos X0. E aqui nós temos uma primeira equação da reta. Y menos Y0 é igual a X menos X0. E esse M aqui é chamado de coeficiente angular da reta. Então, a gente começa a perceber que o coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo que ela forma com as abscissas. Então, o coeficiente angular é a tangente é a tangente do ângulo que a reta forma com as abscissas. Então, sim, O coeficiente angular, eu usaria ele para calcular o quê? a inclinação da reta. Então, olha só, se o M é positivo, a reta forma uma inclinação maior, né, do que 0 graus com a. Então, é uma função o quê? Crescente. Agora, se o M é negativo, ela forma com estes abscissas um ângulo negativo, ela é uma função decrescente. Então, vou te dar um exemplo. Dá um exemplo. Dá um exemplo. Você olha para essa função aqui, ó, y menos 2 é igual a x menos 4. Se eu comparar do nosso jeito, y menos y0 é igual a m x menos x0, a gente percebe que o m aqui vale quanto? Vale 1. Por que ele vale? Porque, ó, compara. O X0 ser... Y menos y0, o y0 aqui é 2. Tá, entendi. X menos x0, o x0 aqui é 4. 1 aqui, 1 aqui. Qual é o ângulo que tem tangente igual a 1? 45 graus. Então, essa função
Assim, Ela é crescente. E ela forma com o eixo do X um ângulo de 45 graus. Se aqui, por exemplo, fosse y menos 1 é igual a raiz de 3x mais 3. Quanto que vale o m aqui nesse caso? raiz de 3. Qual é o ângulo que tem tangente raiz de 3? 60 graus. Então, essa função formaria com o eixo x um ângulo de 60 graus. Então, Agora, se fosse, aqui é sempre a tangente, né? é sempre a tangente, sempre a tangente. Agora, um outro exemplo. E se eu não sei, ah, se dá uma tangente na frente Não, você não vai precisar. Eu só estou mostrando a relação, mas não vai precisar disso. Você vai ver depois, tá? A gente vai fazer a revisão direitinho. Y mais 2 é igual a menos raiz de 3 sobre 3, que multiplica x mais 5, mais 10. Uhum. Como é que essa função é? Qual é o ângulo cuja tangente é menos raiz de 3 sobre 3? Menos 30. Perfeito. Então, ela vem aqui, ó. E esse ângulo aqui, medido nesse sentido, vale 30 graus. Beleza. Só que essa representação da reta é uma representação da reta que a gente não usa muito. A gente usa para determinar a equação da reta, mas olha só. Se eu pegar, então aqui seria uma equação da reta. Então, vamos falar aqui de equação geral da reta, que é essa que a gente viu. Mas eu vou fazer um algebrismo com ela. Eu vou prosseguir aqui, ó. Então, y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Então, vai ficar y menos y0 é igual a mx menos mx0. Y é igual a mx menos mx0 mais y0. Tá certo? Olha só o que eu vou fazer, Rita. Eu vou chamar esse cara aqui de A e eu vou chamar, só fazer mais um passinho aqui, mx mais menos y0 mais y0. Menos mx0, desculpa. Isso aqui vai ser mx mais menos mx0 mais y0. Eu vou chamar o m de A, e esse termo todo aqui eu vou chamar de B. Observe o seguinte, ó. Quando eu vou determinar uma reta, eu vou dizer para você assim, ó, eu sei quanto vale o x0, eu sei quanto vale o y0, e eu sei quanto que vale o m. Então, se eu disser para você, como é que eu vou definir uma reta? Eu posso definir uma reta de duas formas. Eu te dou 2 pontos da reta. Essa é uma forma de definir a reta. Uma outra forma de definir a reta, eu te dou um ponto dessa reta e te dou a inclinação. Então, se eu disser, ó, eu tenho uma reta que passa pelo ponto 2, 2, e a inclinação dela é 45 graus. Eu também defini essa reta, concorda comigo? Eu não preciso dar 2 pontos. Se eu te dou um ponto e a inclinação dela, eu defini a reta. Então, você falou agora, a inclinação dela é 45 graus. Isso. É 1. É isso. É exatamente isso. É exatamente isso que você falou. E o x seria... O x é todos os outros pontos dela. Eu te dou um ponto, x0, y0, e eu te dou a inclinação dela. Então, olha só. Se eu te dei o x0 e se eu te dei o y0,
Então, x0 e y0 É um ponto conhecido da é um reta. ponto conhecido. Os x e y são todos Os outros pontos, exatamente. Então, isso aqui é um número, concorda comigo? Ó, isso aqui é conhecido, isso aqui é conhecido, isso aqui é conhecido. E aí eu chego nesta equação da reta. Y é igual a x mais b. Quem que é esse A mesmo? Esse A é o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo que ela forma com as abscissas. E se liga, y é igual a x mais 4. Tem um ponto da reta? Ah, não, você não sabe ainda. Vê, eu vou falar para você. O B é chamado de coeficiente linear. Por que coeficiente linear? Porque o B é por onde passa o y quando o x for zero. Então, ó, se x é igual a zero, y é igual a quem? B. Então, esse coeficiente linear, então, o coeficiente linear é o ponto onde a reta intercepta o eixo dos y. Então, usando o seu exemplo, se eu digo que a reta é assim, se eu digo que a equação da reta é assim, y é igual a x mais 4, foi o exemplo que você deu. Oi, gente. O que vai ocorrer aqui? Eu sei que ela passa pelo ponto 4, mas você concorda que existem infinitas retas que passam pelo ponto 4? Sim ou não? Eu aprendi demais aqui. Nossa Senhora. Aprendi demais. Mas eu não desisto. Por quê? Se ela tiver inclinação positiva, todas essas retas passam pelo ponto 4. Se ela tiver inclinação negativa, todas as retas passam pelo ponto 4. Agora, se eu disser para você que é a reta y é igual a menos x mais 4, ela vai passar aqui, e quando x for 1, quando x for 4, vamos fazer assim mais fácil, quando x for 4, né? Então, ó, x igual a 0, y igual a 4. X igual a 4, y igual a 0. Essa reta vai passar aqui. E esse ângulo vai valer quanto? 45 graus, porque aqui vale menos 1. É porque, entendi. Então, o termo que multiplica o x é a tangente do ângulo formada com o eixo x. E esse termo aqui, que é o coeficiente linear, é onde ela intercepta o eixo y. Sim. E a partir daí, acabou. Só fazendo um paralelo com a física, por exemplo. Você tem a função de posição no movimento uniforme. Essa é a função de posição. Você concorda que isso aqui é uma coisa do tipo... Agora não foi minha culpa, não. É uma coisa do tipo y é igual a b mais a x? Então,
a minha variável independente aqui é o tempo. E o tempo vai fazendo com que a posição mude. Mas o móvel partiu de uma posição inicial. Então, no instante t igual a zero, ele estava na posição inicial S0. E o que seria a velocidade? É a tangente do ângulo que a função forma com o eixo do tempo, que vai ser a velocidade. Ou seja, a taxa de variação da posição. O que é a velocidade? Taxa de variação da posição. Quantos metros eu vou avançar a cada segundo. Então, Henrique, em função disso, a gente tem algumas situações. Então, eu vou fazendo alguns gráficos aqui. Então, eu tenho, por exemplo, esse tipo de gráfico. Então, aqui eu tenho A positivo Sim, tá. e B positivo. Não tá invertido, né? Tá. Sim. Eu Se acho bem que o y e o x, quando é reta, a função inversa também é uma reta. sim. Se eu faço a inversa, é uma reta também. Então, aqui A positivo, B positivo. Por que o A é positivo? Porque a inclinação é positiva. E por que o B é positivo? Porque ele está interceptando o y num ponto positivo. Eu posso ter algo assim. O que eu tenho aqui? Exatamente. E aqui? Exatamente. E aqui? Aí os dois são negativos. Isso. Qual o ângulo que ela está formando com o eixo? Não, É zero. E o A é zero. E no caso aqui, o B é positivo. Essa função é chamada de função constante. Por exemplo, y igual a 2. Não importa o valor de x. É sempre 2. Poderia ser aqui, ó. então, quando ele dá essa fórmula da reta, e tipo, y igual a 2, ela vai ser sempre 2. Isso. E aqui, por exemplo, aqui o B é positivo. Aqui o A é igual a zero e o B é negativo. Por exemplo, y igual a menos 3. Percebe que a gente está vendo todos os possíveis tipos de gráficos de funções aqui, lineares. Essa aqui, b igual a 0. o B é igual a zero e o A é positivo. Por exemplo, y é igual a 3x. É uma função que passa pela origem e que tem inclinação positiva. Já que o B também é igual a zero e o A é negativo. Por exemplo, y é igual a menos 2x. Tipo, o A é o coeficiente angular. O A é coeficiente angular. E aqui tem, um, no caso do coeficiente angular, É a é tangente a desse tangente ângulo aqui. desse ângulo. E eu não consigo saber esse ângulo. Não, você não consegue saber, a não ser que você tenha uma calculadora ou uma tábua de logaritmo. Por exemplo, eu venho aqui, ó, na minha calculadora e vou pedir para ela o arco tangente de 3.
Então, se não é um ângulo conhecido, Não, você não vai saber. não tem problema não saber. Não tem problema saber, não, de jeito nenhum. É, em torno de 71,6 graus, esse ângulo θ. Mas eu não preciso saber, eu só preciso saber o que que ele significa. Então, em relação à reta, esclareceu muita coisa? Então, agora a gente bate o olho numa função do tipo ax mais b, eu sei exatamente o que aquilo significa. E eu sei que eu tenho uma outra representação da reta, que é essa aqui. Ou seja, a partir de dois pontos conhecidos, eu consigo determinar todos os outros pontos, desde que eu conheça a inclinação. E aqui eu transcrevi isso para uma outra forma, onde esse termo representa o coeficiente angular e o B é onde intercepta o eixo dos y. Mas como é que cairia no exercício? Assim, Você pode montar a equação da reta. pode pedir para montar Pode aqui. montar a equação da reta. Ou não te dá uma reta e você, pelo jeitão, você sabe os valores dos coeficientes, pelo menos se é positivo ou se é negativo. Então, tem por exemplo, um exercício. Te dá uma reta e dá uma parábola. A reta y igual a x mais b. Parábola y igual a cx quadrado mais dx mais e. A gente vai ver a parábola agora. Aí você vê, por exemplo, que a parábola tem concavidade para baixo. Então, você sabe que o c é negativo. Mas a reta tem inclinação positiva. O a é positivo. Aí, a alternativa A, c vezes a maior do que zero. Não é. Porque o c é negativo e o a é positivo. Então, c vezes a é negativo. Então, você sabe, através de olhar para a parábola, os sinais dela, Tem os exercícios básicos de gráfico. de gráficos. Mas tem outros, mas eu estou falando que... Não, tem um aqui, vou até mostrar para você. Olha esse exercício aqui. Agora, né? Não, desse aqui. Foram duas parábolas. Parábola com cavidade para baixo, com cavidade para cima. Isso aqui, o delta é negativo. O delta é zero, só tem uma raiz. Com multiplicidade 2. Aqui eu tenho duas raízes. Só que o vértice é negativo. Então, eu já sei que menos b sobre 2a é negativo. Só que como a parábola é virada para baixo, o a é negativo. Não é o centro negativo, quando virado para baixo? É Não, o A. é o a. É o a. Concavidade é o termo que multiplica o x quadrado. Então, analisando aqui, se a média das raízes é negativa, se o vértice é negativo, se a concavidade... Eu tenho condição de analisar os sinais. Olha só a bagunça que ele monta aqui, ó. Comparação de sinais. No caso, essa da alternativa B é o delta. Delta de 1 sobre o 4A. Quem que é menos delta sobre 4A? Menos delta sobre 4A é o x do vértice. Certo? E aqui ele está pedindo menos delta sobre 4A do H de x, né? Do HX. Da parábola. Isso, exatamente. Mas vamos lá para a teoria primeiro, porque a gente discute tudo isso, tá bom? Então, alguma dúvida de reta? Isso daí vai estar onde? Se eu depois ver em casa. Isso aqui eu posso mandar para você agora, tá bom? Porque a gente vai fazer com essa lista de gráficos o mesmo que a gente fez com a lista de geometria. Tá bom? Então, vamos lá. Parábolas. Então, aqui foi... Mas no hospital sai muito mais exercício de parábolas que reta, né? Ou mistura as duas coisas, né? Por exemplo, esse exercício aqui, que tem um trechinho de reta ali, está vendo? Nessa reta, Tem muito mais para só aqui. Olha assim, a 13. Questões que... Isso aqui não é só epicar, não, tá? Tem vários exercícios. Então, a gente vai... Tem aquela do
como fator de faturação. Isso. Eu fiz todos os episódios, eu fiz especial de colégio naval, fica muito mais difícil. Fica mais difícil. Porque esse PSEX é ensino médio, né? Hum. E colégio naval é insano mesmo. Os caras pegam pesado. Funções quadráticas. As funções quadráticas, e isso é importante para começar a conversa. Y é igual a um M, x menos x1, x menos x2. Não é mais um coeficiente angular, ele vai ser um coeficiente de concavidade. Só concavidade. Seria o A. A gente vai chegar lá. Eu vou chamar de um M por enquanto. Depois eu transformo em x1 e x2 são chamadas de raízes da função quadrática. Por que raízes? A gente entra no conceito de raízes. Uma raiz é um valor para o qual o y da raiz é zero. Aí você olha, então, você fala assim, então, Faria Pires, nós temos aqui uma raiz também, sim. E uma coisa importante da gente saber, ó, raiz, raiz, tá certo? A raiz aqui é zero. Então, olha que interessante. Aqui, aqui, ó, exatamente aqui. A raiz é zero e é zero. E aí é o seguinte, quando a função era uma função crescente, à direita da raiz, não fui eu, à direita da raiz, a função assume valores positivos. À esquerda da raiz, ó. Então, quando A é positivo, à direita da raiz. Isso que é importante quando a gente for resolver em equações. À direita da raiz, a função assume valores positivos, à esquerda da raiz, valores negativos. Quando a função é decrescente, à direita da raiz é negativo e à esquerda é positivo. Ó. Então, para estudar o sinal de uma função do primeiro grau, que são essas funções, é muito simples. Eu determino a raiz, se a inclinação é positiva, a direita da raiz positivo, a esquerda da raiz negativo. Se a função é decrescente, a direita, e aqui é a raiz, a esquerda, a direita da raiz negativa, a esquerda positiva. Beleza? Beleza. Então, já temos a ideia de como fazer o estudo de sinal. Agora, quando a função é uma função quadrática, eu posso ter três situações. Primeira situação, duas raízes reais. Tem um teorema da álgebra, que é o teorema fundamental da álgebra, que diz o seguinte: algo que seja do segundo grau, para ser do segundo grau, o maior expoente é 2, eu vou ter duas soluções. Se eu tenho, no terceiro grau, três soluções, mas essas soluções não necessariamente precisam ser reais. A gente já falou sobre isso. Uma raiz real com multiplicidade 2 significa que é o mesmo número de raízes duas vezes e duas raízes complexas. E a gente não vai estudar isso, porque lembra que os números complexos são aqueles que usam a unidade imaginária, raiz de menos 1. Essas são as possíveis raízes que podem ter Numa equação do segundo grau. Eu posso ter duas raízes reais, eu posso ter uma raiz real com multiplicidade 2, e eu posso ter duas raízes complexas.
E esse duas raízes complexas você vai estudar esse ano. Uma raiz real com multiplicidade de 2 são duas raízes iguais, né? É quando o delta é igual a zero. Então, ela toca o eixo do x uma vez só. E aí você pode escrever aquilo como sendo, por exemplo, se a raiz for 2. É um m, x menos 2 elevado ao quadrado. Beleza. Aí, a gente vai e vai expandir isso aqui. A gente vai expandir isso aqui. Então, eu sei que y é igual a m, x menos x1, x menos x2, y é igual a m, aí vou multiplicar aqui, vai dar x ao quadrado, menos x, x2, menos x, x1. Eu lembro que eu fiz isso com você quando eu falei de relações de girar. E o y, então, vai ser igual a m, x ao quadrado, menos m, x, menos m, x, x1 mais x2, mais m, x1, x2. Isso é a soma e o produto. A soma e o produto. Eu vou chamar o m de A. Eu vou chamar o m que multiplica x1 mais x2 de B. E vou chamar o m x1, x2 de C. E vou escrever de novo aqui. Então, y é igual a m x ao quadrado menos m x1 mais x2 vezes x mais m x1, x2. Então, isso aqui vai ficar ax quadrado. Eu vou chamar o menos m, que multiplica x1 mais x2 de b e c. Então, eu vou colocar aqui o menos na história. Você percebe, então, que a soma é menos b sobre a? Porque eu chamei o b de menos m x1 mais x2. Então, vai ficar menos b, vai ficar m x1 mais x2, e o a é o m. Por isso que a soma é menos b sobre a. E o produto, que é x1, x2, vai ser igual a c sobre a, que é igual a m x1, x2 sobre a. Então, isto aqui pode ser escrito na forma y igual x quadrado menos sx mais p, onde S é a soma e o P é o produto. Isto vale para quaisquer tipos de raízes, tá? Sejam elas reais ou imaginárias, isso aqui vale para qualquer situação. Então, eu nem vou resolver, mas, por exemplo, se eu digo que y é igual a x quadrado menos 3x mais 4, eu sei que a soma é 3 e o produto é 4. Nem resolvi, mas eu sei isso. Se elas são reais, se elas são múltiplas, não sei, mas isso aqui vale. Joia. Aí, eu chego a uma coisa que é o seguinte, bom, se y é igual a x quadrado mais bx mais c, eu quero saber como achar as raízes. É importante para mim. Então, eu venho em ax quadrado mais bx mais c
igual a zero. E eu vou começar aquela brincadeira que você já deve ter visto já alguma vez na vida. Eu vou dividir todo mundo por A, x quadrado mais b sobre ax mais c sobre a igual a zero. Vou passar o c sobre a do outro lado. X quadrado mais b sobre ax é igual a menos c sobre a. E aí, Henrique, eu vou fazer uma brincadeira que a gente já fez aqui também, que é a brincadeira de completar quadrado. Completar quadrados é somar de um lado e de outro lado, ou somar e subtrair do mesmo lado, que dá na mesma, uma certa quantidade que faça com que um dos termos vire um quadrado. Então, lembrando do quadrado da soma, a mais b ao quadrado é igual ao quadrado mais 2ab mais b2, qual é o termo que eu tenho que somar aqui e aqui para que isso aqui vire um quadrado da soma? Ó, se eu somar b quadrado com 4a quadrado aqui, b quadrado, 4a ao quadrado aqui, o que que vai acontecer? Isso aqui pode ser escrito como x mais b sobre 2a ao quadrado. Olha só, quadrado do primeiro, x ao quadrado. Duas vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 1 vezes b sobre 2a dá b sobre a. Quadrado do segundo, b quadrado sobre 4a ao quadrado. Isto é igual, eu tiro aqui o mínimo, 4a ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por a, menos 4ac, mais b ao quadrado. Então, x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a b quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Beleza. Então, quem que é x mais b sobre 2a? É igual a mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Passo para lá, x é igual a menos b sobre 2a, mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a, e eu chego, então, que x1, x2 é igual a menos b, mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a, que é a famosa fórmula de Bhaskara. Já tinha visto essa dedução já alguma vez, né? Ou não? Agora é a hora da gente ver essa situação e comparar com aquele quadro que eu tracei aqui. Quando que ela vai ter duas raízes reais? Então, se delta, que é b2 menos 4ac, for maior do que zero, duas raízes reais. Se delta igual a zero, uma raiz real com a multiplicidade 2. Se o delta for menor do que zero, duas raízes complexas. Beleza? Então, esse é o quadro. A partir do momento que a gente sabe tirar as raízes da equação de segundo grau, e a gente entende o que é soma, o que é produto, a gente vai ter, então, as possíveis situações de uma equação do segundo grau. Certo? Então, vamos pegar uma parábola clássica. Uma parábola clássica.
Hoje vai ser muito bom para ler, porque eu fiz uma revisão inteira de funções, viu? É, Eu faria, né? Naquela, naquela prova diagnóstica de matemática que a gente fez no Teleb, sim. tinha uma questão de parábola que dava as duas raízes da parábola, e embaixo que dava a equação de segundo grau. Isso, como eu sou bem péssimo em parábola, o que eu pensei foi resolver a equação de segundo grau, ver se as duas raízes batiam. E a pergunta era o quê? O que estaria certo fazer. Não, tá. A gente tem que ver se... Você tem a prova diagnóstica? Ainda não fazer, mas pô, seria um jeito mais fácil de fazer, sabe? Porque tecnicamente, Você pega, faz a soma das duas raízes que deu e vê se dá a soma lá. Faz o produto das duas raízes aqui e vê se dá o produto lá. é fácil. É Mas mais... eu tive a sorte de pegar, tipo, logo a primeira que eu peguei já deu as raízes, sabe? Entendi. Mas, Vê soma e produto. Muito mais rápido, não é? Então, vamos lá. Vamos pegar essa equação do segundo grau aqui. Então, isso aqui seria a nossa primeira raiz. E essa aqui seria a nossa segunda raiz. Olha só. Esse ponto aqui, onde a equação do segundo grau tem o seu ponto de mínimo ou o seu ponto de máximo, é chamado de vértice da parábola. E aí, o que que acontece? Na hora que você pensa no x do vértice, o vértice da parábola ele está igualmente espaçado dessa raiz e dessa raiz. Ou seja, faz sentido que o x do vértice seja x1 mais x2 sobre 2? Porque se ele está no ponto médio, ele é a média das duas. Só que x1 mais x2, a gente sabe que vale quanto? Menos b sobre a. Pronto. X do vértice, menos b sobre 2a. Eu não entendo o aluno ficar querendo decorar tudo. Não. Se eu entendo que menos b sobre a é a soma, o x do vértice é a média, é a metade disso. Então, eu tenho uma raiz em 1, eu tenho outra raiz em 4. Opa, o vértice vai estar em 2,5. Porque 2,5 está 1,5 de 1 e 1,5 de 4. Beleza? Aí, para achar o y do vértice, eu vou substituir menos b sobre 2a aqui. Então, o y do vértice é igual a A sobre o x do vértice ao quadrado, mais b vezes o x do vértice, mais c. esse conversa que não é. É o valor que ela atinge. O x do y do vértice é o valor que ela atinge quando o x é igual ao x do vértice. Ó, delta Menos delta sobre menos 4a. delta. Vamos deduzir. A gente tá revisando, né? Porque na hora da prova, o que que acontece? Se você não decorou, mas sabe de onde vem, você consegue rapidinho tirar. Então, vamos lá. Vai ficar a vezes menos b quadrado sobre 4a quadrado, menos b quadrado sobre 2a, aqui é mais, né? Mais c. Então, aqui vai cortar, o mínimo é 4a, o y no vértice vai ficar b quadrado menos 2b quadrado mais 4ac sobre 4a. O y do vértice é igual a menos b quadrado mais 4ac sobre 4a. Vai ficar b quadrado menos 4ac. Eu coloquei um menos em evidência sobre 4a. E b quadrado menos 4ac é o delta. Menos delta sobre 4a.
Então, eu já sei determinar o x do vértice, eu sei determinar o y no vértice. Então, olha só agora uma análise simples que a gente pode fazer aqui, depois a gente complica um pouco mais. Se o A, antes disso, o que define o A? O A, ele define a concavidade. Então, se a parábola tem concavidade para cima, o A é positivo. Se a parábola tem concavidade para baixo, o A é negativo. Beleza? Concavidade para cima, A é positivo. Concavidade para baixo, A é negativo. Agora, raciocina comigo aqui. A gente vai ter que começar a pensar nisso. Você concorda comigo que a média das raízes é positiva? Porque, ó, o vértice está aqui. Então, o x do vértice é positivo. Se o x do vértice é positivo, qual é o sinal do b nessa função? Positivo ou negativo? Não, porque, olha só, o a não é positivo, o x do vértice não é positivo, não é menos b sobre 2a? Então, o b tem que ser negativo. Mas eu falei negativo. Ah, você falou negativo? Falei. Ah, desculpa. Então, o b tem que ser negativo, porque negativo com negativo dá positivo, com positivo dá positivo. Então, quando o vértice, o x do vértice é positivo, b é negativo. Depende da concavidade. Se a parábola tivesse concavidade para baixo, o a seria negativo, não seria? Se o a é negativo e o x do vértice é positivo, o b tem que ser positivo. Ah, tá. Depende, então, se a concavidade é para... Não decora. Tá. Não decora. Concavidade positiva, A positivo. X do vértice positivo, B negativo. Concavidade negativa, X do vértice positivo, então o B tem que ser positivo. Percebe? A gente começa a analisar assim. Só que, por exemplo, tem exercício como esse aqui, ó, voltando nele. Olha essa função. Essa função aqui, ó. O x do vértice é negativo e o a é negativo. Então, aí você já chega a conclusões sobre o b dessa função. Tá certo? Agora nós vamos ver. Eu tenho uma raiz positiva e uma raiz negativa. Então, o produto delas é negativo. Então, no caso aqui, por exemplo, voltando lá, é isso que a gente vai aprofundar na próxima aula. Está acabando já, felizmente. Aqui eu tenho duas raízes que são positivas, não é? Nós sabemos que o produto x1, x2 é igual a C sobre A. Então, se as duas raízes são positivas, então o produto é positivo. E o A também é positivo, então o C tem que ser positivo. Agora, se a concavidade fosse para baixo, A negativo, e o produto delas fosse positivo, o C teria que ser negativo. No caso desta função, no caso dessa função, a gente vê claramente que o produto é negativo. Positivo é uma raiz negativa. Beleza. E o A é negativo. No caso, o A é Então, o negativo. produto que é C sobre A, isso aqui é negativo, isso aqui é negativo. Então, o C tem que ser o quê? Positivo. Positivo com negativo vai dar negativo. Então, se é positivo, nossa, daqui. O C é positivo nessa daí. Pô, mas se x com x1, x2 Ó, é negativo, o produto é negativo, mas o A também é negativo. então negativo com negativo, Positivo. positivo. É, se substituísse o P e o A pelo menos, aí passava o A Sim. multiplicado É, por B e o C mas olha só, sobre se isso é negativo
e isso é negativo, para que isso dê negativo, isso aqui tem que ser positivo, ou negativo vezes negativo dá positivo. Então, a gente começa a perceber que se você entende as relações de concavidade, posição das raízes, onde está o x do vértice, a coisa fica muito mais tranquila. Essa aqui, por exemplo, o x do vértice é positivo. A concavidade é positiva. E, além disso, o delta dela é nulo, porque ela só tem uma raiz. D, CDF, Aqui, no caso, ele chamou de d quadrado mais EF mais x, o E, mais EX mais E. o E é negativo, então, né? O E é negativo, porque a soma vai ser positiva. Pelo fato do A ser positivo, né? O fato aqui, o D, aqui, ó, o D aqui é maior que zero. D, né? Se a soma ela é positiva, e se o D é maior que zero, o E tem que ser menor do que zero. E se o produto é positivo, O C é o positivo, F tem que ser maior que zero. positivo e o A também. Isso. E o delta é zero. E delta é zero. Aí a partir disso Você consegue, exatamente. Estava faltando essa base aqui para você? Uhum. E você vê que, a partir do que você vê a base do negócio, a gente vai abrir agora um leque onde vai usar. Mas, se bem que de parábola ainda tem algumas coisas a gente vê na próxima aula, tá bom? Fique, obrigado, valeu. Parar a gravação aqui. A gente esse ano vai começar aprendendo radianos já. O professor Batista.